Vamos, já são 4 horas, já estamos aqui com 24 pessoas na sala, em breve vão entrando outras também, né? Mas enfim, é uma satisfação enorme para nós hoje receber aqui o Ronaldo Ceroa da Mota, que é professor da UERJ, ex-colega de IPEA nosso, e o Cláudio Fristac, que é presidente da Interb Consultoria e também do International Growth Center, da LSI, para debater conosco o novo marco legal do saneamento, né, para todas as implicações desse novo marco legal que afetam um setor tão importante e tão problemático no Brasil, né? Nós temos um problema secular de tentar ampliar a cobertura do saneamento no Brasil, ele ainda é muito insuficiente perto das nossas necessidades. E, enfim, quais são nossas possibilidades agora diante desse novo marco legal? Quais são os desafios novos? Quais são as oportunidades novas que surgem com essa nova regulamentação do setor no Brasil, né? É isso que os dois palestrantes vão discutir com a gente. Eles refletiram bastante sobre isso, participaram de debates antes, durante e depois da formulação desse marco legal, e agora vão poder avaliar um pouco como ficou o resultado final desse marco e quais são as perspectivas daqui por diante, né? Então, nós combinamos que, em princípio, vai falar o Cláudio Fristac, vai falar um panorama sobre a nova legislação e suas implicações, e em seguida o Ronaldo Ceroa da Mota vai fazer a sua análise que compara, de certa forma, o novo marco com a legislação anterior, né? Então, por favor, Cláudio, passo a palavra a você e acredito que você já tem aí a prerrogativa de poder fazer o compartilhamento, já está com perfeito. Deixa eu só, então, compartilhar. Um momentinho só. Acho que é esse aqui. Só para ter certeza. É esse aqui. Olha, então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí o convite, o generoso convite do IPEA, uma instituição de primeira linha no Brasil há muitos anos, uma instituição extremamente importante, que continua na fronteira, digamos assim, de pensar o desenho de políticas públicas e melhorar a qualidade das políticas públicas no Brasil. E é um prazer, então, estar com todos vocês. Estar no IPEA, mas estar com todos vocês. Eu vou ter que passar um pouco rápido, se vocês me permitirem. Eu tenho um número razoável aí de slides, mas eu gostaria de começar, na verdade, começar por um trabalho que nós fizemos para o IPEA, uns 2 anos atrás, e foi publicado em 2018, que fala um pouquinho da nossa infraestrutura e do estoque de capital, o que a gente acumulou, etc. Cláudio, só desculpa te interromper um minuto, se você puder colocar naquele modo tela cheia. Eu vou fazer fica isso. A visualização melhor ainda. Nós estamos enxergando bem seus slides, mas fica ainda melhor se colocar em tela cheia. Perfeito. Eu tenho, na verdade, eu de alguma forma eu tenho que tirar pronto, acho que eu consegui tirar uma coisa aqui. Perfeito. Então, o que esse primeiro slide mostra é que nós chegamos, enfim, após praticamente 50 anos, né, com um estoque de capital da ordem de 36%, se as nossas últimas contas, em torno disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? E é muito baixo, nós já vamos fazer uma anotação sobre isso. Parte significativa da nossa infraestrutura no país tem 30, 40 anos ou um pouco mais, tem baixo nível de manutenção. Isso se aplica ao saneamento básico, mas também a outros segmentos. Leva a perdas significativas de eficiência. No caso específico do saneamento básico, para quem não sabe, é o setor que, na verdade, tem o maior consumo, é o maior de energia elétrica no país, com perdas muito elevadas. Nós calculamos em torno de 40%, já fizemos um estudo nesse sentido. Elevados custos de operação também dos ativos, de modo geral, e o risco não trivial de integridade física, exatamente por falta de manutenção, etc. Quer dizer, na verdade,
os diamantes podem ser eternos, mas certamente a infraestrutura não é eterna. Onde é que estão os maiores hiatos? Quando você olha o que nós investimos em termos médios, 2001, 2017, e o que seria necessário para você modernizar o setor ao longo de algumas décadas, os maiores hiatos estão em transportes, principalmente em mobilidade urbana, que é um caso que nós bastante crítico, não só para as regiões metropolitanas e hoje também para as cidades de tamanho médio, né, cidades médias, como em saneamento básico. Né? Nós investimos em 2001, 2017 uma média de 0,18 do PIB, deveríamos estar investindo algo em torno de 0,45 para a gente universalizar num período de assim, acima de 20 anos. Enfim, e esse é um hiato, a relação hiato-investimento médio da onda de 150%. Né? Na média, em termos da infraestrutura no país, o hiato é de 111%, olhando, na verdade um pouco mais, mas olhando apenas a média de 2001, 2017, versus o que é necessário. Ou seja, nós deveríamos, quando a gente fala necessário, é o que nós deveríamos estar investindo como percentual do PIB anualmente, ano após ano, para nós modernizarmos. Modernizar não é chegar na fronteira da eficiência, das melhores práticas, etc. É fundamentalmente universalizar os serviços. Questão de chegar na fronteira, nós temos que investir bem mais do que isso. Quantos anos a gente necessita para reduzir essa brecha? Se nós formos investir 2% do PIB, mesmo que 2001, 2017, em média, nós não alcançaríamos um patamar de modernização, digamos assim, nunca. Ponto. Tá? Um esforço de 4% do PIB levaria a um estoque de 60% em 2044, 24 anos após o início da nova trajetória, estabilizando-se no seu steady state, digamos assim, 67,5%. Né? Esses são os resultados que estão publicados aí nos Desafios da Nação. É o trabalho, foram 2 volumes que o IPEA produziu em 2018. Né? Esses são os capítulos, na verdade, 3 e 4, me parece, desses volumes. Na medida que nós já estávamos antes da pandemia numa situação fiscal de enorme fragilidade, depois da destruição das contas públicas que nós tivemos no início dos anos 2010, né? Estamos saindo da pandemia com uma fragilidade ainda maior. Eu acho que o desafio da universalização e de melhoria, de modo geral, de melhoria da qualidade dos serviços no setor de infraestrutura é enorme. É maior hoje do que era no início desse ano, certamente, e em certa medida eu acho que não há uma alternativa do que não nós nos alicerçarmos, digamos assim, no setor privado, enquanto, enfim, se nós formos aguardar que os investimentos públicos, podemos até discutir isso posteriormente, solucionem de alguma forma, ou sejam parte significativa da solução, eu acho que nós vamos nos frustrar. Eu acho que tem um problema enorme aí. Nós vamos ter que atrair o setor privado numa escala diferente que nós conseguimos até o momento. Existe uma agenda para isso, e parte da agenda é exatamente a agenda legislativa. É a agenda de você melhorar os marcos regulatórios, legais e regulatórios. Nesse sentido, o saneamento básico talvez tenha sido mais importante, porque o gap, a brecha no saneamento básico é muito grande do que a gente deve almejar, mas outros segmentos também são igualmente importantes. Existe uma agenda legislativa muito importante no Congresso, muito relevante, que nós devemos seguir, pressionar para que os bons marcos sejam aprovados. Né? Então, para onde é que nós vamos no saneamento básico? Um momentinho só. A motivação do novo marco são as péssimas condições sanitárias em que vivem ao menos metade dos brasileiros. Né? Talvez as pessoas aqui nessa sala não vivam nessas condições, talvez não. A probabilidade, eu diria, que é praticamente certo, mas metade dos brasileiros vivem em condições muito distintas do que nós vivemos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Unicef, em 2017, nós estávamos posicionados em 117º lugar, percentual da população com acesso aos serviços básicos de saneamento. Né? Desculpe, está faltando um Szinho ali. Isso tem implicações de primeira ordem para a saúde das famílias, educação das que nós não vamos ter tempo de discutir. Existe uma série de papers
muito importantes que mostram o impacto do saneamento básico sobre a educação das crianças, que é de primeira ordem. Papers falados sobre a experiência dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, nas Filipinas, em outras jurisdições, em outros países, tá? Sua produtividade dos trabalhadores e, obviamente, sua competitividade das empresas. Existe também uma evidência de regressão no nosso país. As doenças de veiculação hídrica têm crescido acima do crescimento da população, né? No período 10-18, o número de casos de doenças diarreicas agudas, chamadas de DDAs, cresceu uma média de 2,3% ao ano. Chegamos perto de 5 milhões de casos de DDAs em 2018, enquanto que a população cresceu uma média de 0,8%, né? Ou seja, praticamente 3 vezes mais o número de doenças diarreicas agudas, cuja causa básica é serviços de saneamento muito precários. Falando em cobertura de água, se você pergunta qual é a nossa cobertura de água, rigorosamente nós não sabemos, porque o SNIS é autodeclaratório e você não tem aferição à auditoria externa. Inclusive, uma das mudanças da nova legislação é fazer um novo SNIS com auditoria externa, né? Ao sendo autodeclaratório, é um fato, que eu estou falando aqui não é uma hipótese, mas é um fato, que infelizmente muitas empresas distorcem os dados, né? Mas as estimativas, de qualquer maneira, que são que 83,6% da população vive em domicílios ligados à rede de abastecimento. Contudo, muito frequentemente, você tem água, ou seja, você tem a ligação, perdão, mas a água nem sempre está na torneira. Então, a empresa declara a cobertura. Efetivamente, esse domicílio está coberto. A rigor é pela metade, né? Falta pressão, pois as bombas são obsoletas, danificadas. Outras vezes água é insuficiente, requer manobras para redistribuir água entre bairros. Nesse momento, eu estou sentado aqui no Rio de Janeiro, né, no Flamengo. Se eu fosse para a Baixada Fluminense, a probabilidade, cerca de, pelo menos no ano passado, era que 30% dos domicílios, a qualquer momento, não tinham água. Você entra na casa, a casa tem a ligação, mas ela não tem água. A água não está caindo na caixa d'água, ou se a casa já se exauriu, você não tem água na torneira. Dos 5.540 municípios com rede, 2.454 sofrem de intermitência. Intermitência é uma bela palavra, uma expressão para a falta d'água, né? Isso de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2017, do IBGE, e Pesquisa de Informações Básicas Municipais, tá? Ao mesmo tempo, você tem aproximadamente 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada em qualquer dia da semana. Bem, o esgoto. O esgotamento sanitário está, na verdade, no fulcro da crise. A gente estima que somente 53% da população vive em domicílios com acesso à rede de coleta. Então, você tem praticamente 100 milhões de brasileiros sem acesso ao serviço, sendo que 2.270 dos 1.570 municípios, é o nosso total, não possuem serviço de esgotamento sanitário com rede coletora. Isso é uma tragédia. Desculpe, mas esses números são absolutamente absurdos. 74,5% do esgoto coletado sofre algum tipo de tratamento. Isso quer dizer que aproximadamente 60% do total de esgoto produzido no país é jogado in natura nas vielas, ruas, córregos, rios, baías e vai. O impacto é particularmente dramático na saúde e aprendizado das crianças. O censo, já existe um censo de 2019, nós não conseguimos olhar os microdados ainda, mas enfim, o censo escolar de 2018 do INEP, das 181,9 mil escolas de educação básica, infantil, fundamental, médio, 16% não contam com banheiro dentro das prédios da escola, 49% não estão ligados à rede de esgoto, 26% não possuem acesso à água encanada, 21% não contam com coleta periódica de lixo. Tá. Então, isso é um pouquinho de... Bem, o que é o mercado de saneamento no Brasil? De novo, olhando os dados do SNIS. Esses SNIS são os dados de SNIS 2019, dados de 2018, porque os SNIS 2020, dados de 2019, ainda está sendo coletado, tá? Ainda não terminaram, vai terminar agora em dezembro. Enfim, as 25 companhias estaduais de esgoto, de saneamento básico, perdão, as SESBs, elas atendem cerca de 120,4 milhões de pessoas e 68,6 milhões de serviços de água e esgoto, respectivamente, que corresponde a 72,7% e 65,3% da população atendida.
Aí você tem os entes municipais, 1.421 entes, que alcançam 20,2% da população, serviços de água, 26,1% de serviços de esgoto, e finalmente as empresas privadas. Então, basicamente, esse é um mercado que é dominado pelo setor público. O setor privado, ele tem eu diria assim, quer dizer, uma participação residual. Ele investe proporcionalmente mais que o setor público, os números estão acima, não deu tempo, podemos até voltar depois, mas basicamente é que eles têm uma participação de segunda ordem, digamos assim. Então, é um mercado dominado pelas SESBs, com complementos de autarquias e departamentos municipais, alguns que funcionam muito bem, mas muitos que realmente não funcionam de fato, e empresas privadas. Tá. Esse total, inclusive, não inclui os municípios atendidos, são alguns por organizações sociais. Então, as SESBs são dominantes. Então, você tem o setor de saneamento básico, que é provido basicamente por 25 empresas nos estados e Distrito Federal, né? E você tem uma empresa estadual, que é a Saneatins, de Tocantins, que é privada. Ela foi privatizada há algum tempo atrás, tá? Então, essas SESBs, desculpe mais um errinho aí de português, está faltando um S aí, atuam em 4.060 dos 5.570 municípios brasileiros, detêm, então, uma parcela significativa do mercado, com base em contratos de programa e contratos razoavelmente precários. Tá? Depois a gente pode ver isso, o que são contratos de programa, enfim, mas são fundamentalmente contratos que, pela legislação de 2007, permitiam que empresas estaduais contratassem municípios contratassem com empresas estaduais e vice-versa, né? Sem competição pelo ativo, sem competição pelo serviço. Né? E você também tem muitos contratos precários, que nem contratos de programação. Tá? Aí o resto são os prestadores locais, tá? Você tem são 425 autarquias e 996 do departamento, e finalmente 180 municípios recorrem a empresas privadas. Nós andamos fazendo uma conta em que nós fizemos a seguinte pergunta: qual é o desempenho de fato dessas SESBs, na medida que as SESBs dominam o mercado, tá? E os números realmente são muito ruins. Nós comparamos o SNIS referente aos dados de 2014 com o SNIS referente aos dados de 2018, e o que nós, enfim, concluímos, digamos assim, que em 8 casos muito relevantes, nós já vamos ver, os aumentos de tarifas foram transferidos a aumentos salariais e outras despesas funcionais, enquanto os investimentos se reduziram de forma relevante. Em alguns casos, os investimentos colapsaram. Em 7 desses 8 casos, as despesas de água aumentaram e ficaram praticamente estagnadas. Aí você teve 9 casos com o aumento das despesas por empregado foi superior ou muito superior ao aumento dos investimentos. Ou a queda das despesas foi inferior à queda dos investimentos. Em apenas 6 casos, teve uma variação positiva do investimento, superou o aumento das despesas com os funcionários, etc. Tá? E aí você tem uma série de três quadros. Eu só vou dar apenas um exemplo, podia ser outro, claro. Mas, enfim, pega a Saneago de Goiás. Né? Apenas peguei um exemplo aqui, a Saneago. Você teve um aumento de tarifas nesse período de 60,9%, um aumento de despesa por funcionário de 31,2%, e uma queda de praticamente 40% nos investimentos, e um aumento das perdas. Quando a gente está falando perdas, são perdas de água tratada, ou seja, é como se você jogasse fora teu produto. Né? Enfim, e ao mesmo tempo, você tem, no caso específico, a tarifa média da Saneago em 2018 é de 5,63 reais, né, por metro cúbico. Enfim, então você tem uma série, alguns casos, a CAER lá em Roraima, enfim, de novo, aumento de 60% das tarifas, 43% aumento de despesas por funcionário, 64% de queda dos investimentos, enfim, e houve realmente um aumento dramático das perdas, etc. Empresas consideradas boas, por exemplo, a Embasa, historicamente, que era uma empresa boa, enfim, aumentou 66% a tarifa, aumentou 25% a despesa com o empregado e caiu 5,5% os investimentos, né? Enfim, e praticamente estagnados as percentual de perdas. Enfim, no caso aqui da SEDAI, aumentou 21% as tarifas nesse período, 56% a despesas com funcionários, e caíram os investimentos caíram 55% e se deteriorou
as perdas. Enfim, e aí os dados vão estar disponíveis, não vão ter tempo de olhar uma por uma. Enfim, aí você tem esse segundo grupo, em que o aumento da tarifa foi superior ao aumento da despesa com funcionário, que foi bem superior aos investimentos, e tem um terceiro grupo, que tem 8, mas na verdade faltavam dados para 2, que são, digamos assim, mais razoáveis, digamos. Tá. Ok, então, nós temos, é um problema que a gente já pode discutir, o que está acontecendo, mas tem um problema de governança, de captura, muitas empresas estão efetivamente capturadas, digamos assim, pelos funcionários, capturados pelos fornecedores e, em última análise, capturados por um sistema muito perverso que tem a ver com a nossa economia política. Enfim, não é um problema de culpa de A ou B, mas é a maneira como o nosso sistema funciona, né? Infelizmente. Funciona realmente com grandes distorções. Aí nós fizemos um comparativo, um desempenho comparativo das SESBs com o setor privado. Olhamos cinco indicadores, né? Índice de atendimento de água, índice de perdas, índice de atendimento de esgotamento, médias despesas totais com os serviços por metro cúbico faturado e tarifas médias. E no conjunto, as empresas privadas provêm um serviço mais abrangente, com menores perdas, maior eficiência de gastos e tarifa inferior. Na verdade, são empresas que, de modo geral, sofrem, até que não é exatamente por definição, mas quase por definição, problemas muito menores de captura e de má gestão, né? A gestão de muitas empresas estatais, das estaduais e também das autarquias, etc., são afetadas muito por problemas políticos, problemas que são empresas subordinadas ao governador A ou B, aí você tem influência de vereadores, deputados estaduais, etc. E é muito difícil o gestor de uma empresa pública, há exceções, mas é muito difícil ele ter autonomia suficiente para poder fazer um serviço de excelência. Difícil. Impossível não é, mas é muito difícil. Depende do governador blindar, digamos assim, o gestor. Mas, em certa medida, se nós pensarmos bem, essas empresas são instrumentos de dominação política fantásticas, porque elas têm uma capilaridade. Das empresas públicas é que tem a maior capilaridade. Elas penetram praticamente em todos os municípios, na maior parte dos municípios dos estados. Então é muito difícil o governador, resistir a essa tentação, digamos assim, de não utilizar essas empresas politicamente. Mesmo até bons governadores, é difícil. Enfim, é o fato, é o que nós temos. E aí nós temos alguns slides que comparam esses índices, mostrando que, de modo geral, as empresas privadas realmente têm um desempenho bem melhor, porque elas têm maior autonomia de voo, têm melhor governança, melhor gestão. Enfim, vamos passar isso, porque nós não vamos ter tempo. De novo, as tarifas também são menores, etc. Qual é o problema, então, que nós enfrentamos no país? Fundamentalmente tem a ver com a questão da regulação e dos contratos, que é a base que eu estou chamando da fragilidade. Então, o atraso do setor está relacionado à fragmentação regulatória. Você tem um problema de conflito de interesse entre regulador e regulado. Quer dizer, quem é o regulador? Bem, o regulador é um ente regulatório no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Geralmente, no âmbito estadual é o dominante. Mas quem é o chefe desse ente regulador? Bem, normalmente não deveria ser, mas é o governador, de fato é. De jure não deveria, não é, mas enfim, de fato é. E você tem o regulado. Então você tem um conflito de interesse. Quando o regulador é regulado, está subordinado em última instância ao mesmo indivíduo, ou ao mesmo grupo político, ou ao mesmo isso, ou ao mesmo aquilo. Isso é um problema. Agora você tem um segundo problema, que é a qualidade dos contratos, no contexto de um mercado dominado por empresas com problema de governança e gestão. Enfim, esses contratos que nós tínhamos mencionado, chamados contratos de programa, enfim, tem todo tipo de contrato aí, contratos transitórios, situações de fato, é um dos elementos responsáveis pelo atraso do país, esse elemento básico, que você tem uma ausência para os entes públicos de metas de cobertura e qualidade de serviços. A maior parte desses contratos de programa, assim como de eficiência operacional, né? A maior parte dos contratos de programa não especificam quais são os objetivos. Quer dizer, olha, universalizar em X anos, melhorar isso, reduzir perdas de água, etc. Eles foram feitos ao abrigo da lei de 2007,
A lei de 2007 é uma lei muito liberal nesse sentido. Ela é muito pouco, eu diria, como eu posso dizer, ela impõe muito pouco em termos de obrigações ao prestador de serviço. Inversamente, os contratos de concessão assinados pelos provedores privados não apenas dispõem de metas de universalização, de modo geral, dentre outros, com penalidades de redução de descumprimento. Você tem essa assimetria. Então, o novo marco legal de saneamento, fundamentalmente, veio para reduzir essa assimetria. E ao fazê-lo, ao reduzir essa assimetria, eu acho que é importantíssimo, acho que nós criarmos o que o pessoal chama lá de level playing field, digamos assim, ou seja, um mercado mais uniforme, menos assimétrico, menos distorcido, vai passar a atrair novos provedores que irão competir com base de igualdade com o setor público, público-privado. Quem tem a ganhar? Só a população. A população ganha com a competição. O que a população não ganha é com cartórios, com proteção, com situações de fato que se eternizam, digamos assim, que infelizmente é muito comum aqui no nosso país, e não é somente no setor de saneamento. Você tem outros setores que infelizmente acontece a mesma coisa. Vamos falar então do novo marco de saneamento básico. Essa lei ela foi sancionada agora, 15 de julho, e alterou de forma significativa o marco legal e regulatório do setor. Tá? Nós temos que lembrar que a última reforma na esfera legal data de 2007, ou seja, nós temos 13 anos. Já a lei de 2007, ela representou, em certa medida, um progresso, um avanço, mas ela, de fato, deixou muito a desejar, porque efetivamente ela não conseguiu estimular, em última análise, a universalização de serviços, melhoria da qualidade de serviços, melhoria do desempenho operacional. Enfim, o escopo do novo marco é amplo, porque ela juntou a parte líquida, entre aspas, da parte sólida. Muita gente acha que não faz sentido, etc. Eu, particularmente, acho que é uma boa ideia. Enfim, acho que não é uma questão de princípio nisso daí, não. Enfim, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas fluviais. Então, nós estamos falando, quer dizer, quem foram as forças do status quo? Isso é uma aprovação muito difícil no Congresso. 2 medidas provisórias caíram, e essa foi uma terceira tentativa, muito, muito difícil, muita luta para ser aprovado, enfim, de muita gente colaborando, enfim. E não foi uma iniciativa que teve assim, foi mais contundente, foi do limite do possível. Você teve a oposição dos governadores, como eu te falei, não de todos, mas de um número considerável, tá? Para os quais as empresas estaduais são instrumentos relevantes de patronagem e clientelismo, infelizmente, tem que falar isso. Eu acho que isso é um fato. Enfim, eu acho que tem menos a ver com ideologia, tem muito mais a ver com isso. Os partidos de oposição que têm por base política eleitoral sindicatos e corporações atuantes, menos a ver com ideologia, infelizmente, mais a ver com a base política, enfim, dos partidos, porque se olhar do ponto de vista do bem-estar da população, os partidos de oposição deveriam apoiar, pelo contrário, ter uma legislação bem mais progressista, etc. Tá? E as eleições municipais de outubro, o desafio dos novos prefeitos de como melhor se posicionar no âmbito do novo marco. Então teve muita dificuldade. Ainda assim, a nova legislação terá um efeito transformador no setor de saneamento. Então isso é que eu acredito, que muitos acreditam, tanto no setor público, mas também no setor privado, que essa é uma legislação que, óbvio, que tem muitas dificuldades pela frente, mas pode ter potencialmente um efeito transformador. O marco traz um conjunto de mudanças que o estouro parlamentar afetar o setor vão crescendo. Isso não é de hoje para amanhã, apesar que já está havendo mudanças, já está havendo movimentos, digamos assim, no mercado público e privado. Mas eu acho que nós temos que pensar nisso um período de uma década, com a imposição de todos os contratos antigos novos de metas de cobertura e qualidade. Então, a lei vai atacar 2 problemas centrais do setor, como nós falamos: fragilidade dos contratos e o caráter disperso e heterogêneo da regulação. E ele coloca nos ombros da Agência Nacional de Águas uma enorme responsabilidade. Enfim, nós não vamos ter tempo para discutir em detalhe, mas a ANA vai ter que se reforçar, reestruturar, melhorar. A ANA é uma boa agência, mas agora vai ter uma enorme responsabilidade em cima das suas costas. Enfim, e ela vai ter que emitir essas normas. Que normas são essas? Os padrões de qualidade e eficiência na prestação dos serviços de manutenção da operação do sistema de saneamento básico, regulação tarifária,
padronização dos instrumentos negociais, parâmetros para determinação de caducidade, governança das entidades regulatórias. Alguém pode dizer, mas um momentinho, mas isso daí pela Constituição é com os municípios, isso é verdade. Isso é dos municípios, mas os municípios que quiserem acessar recursos de agora em diante vão ter que, de alguma forma, e os estados, obviamente, vão ter que se ater e se conformar, entre aspas, a essas normas de referência, as novas normas de referência. Se o município disser, olha, eu sou completamente autônomo, não preciso de recursos nem garantias do governo federal, enfim, eu presto um bom serviço, ok, pode ir sozinho. Os contratos, mas além de dispersão e má qualidade da regulação, o setor caracterizado, como nós já dissemos, contratos frágeis que pouco exigem do provedor de serviços. Seja sua forma de contrato de programa, né, nós já falamos isso, enfim, seja a sua forma de outros instrumentos, são mais precários ainda. Então, a nova lei determina a transformação desses instrumentos necessariamente em contratos de concessão. Esse é o artigo 10. Tá, vamos seguir. Você teve uma tensão muito grande em torno desse artigo, mas acabou sendo resolvido. Os contratos regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual, mas sob essas novas bases. Tá? Mas uma condição de assinatura, eu acho que isso é fundamental da tal do 10b, é que o estudo comprove, quer dizer, aqueles que detêm esses contratos, que vão transitar para um contrato de concessão, eles vão ter que demonstrar viabilidade técnica, econômica e financeira da prestação de serviços. Tipo, ó, eu tenho esse contrato, eu tenho mais 20 anos aí pela frente, ok. Nós num contrato, tudo bem, contrato juridicamente perfeito, vai ser transformado num contrato de concessão e eu vou ter que demonstrar, eu, provedor, vou ter que demonstrar que eu consigo chegar lá em 2033, 31 de dezembro, e universalizar. Eu tenho que cumprir os novos termos que estão na lei. Tá. Tenho que demonstrar essa capacidade financeira. Um decreto do Poder Executivo vai detalhar as condições, os parâmetros, os termos, digamos assim, de aderência das empresas públicas, enfim, e privadas a esses novos termos, esses termos de aderência pública, para essas novas condições que elas vão ter que ser demonstradas de uma forma cabal, que as empresas não vão poder simplesmente afirmar que elas vão poder chegar ao final e vão universalizar, elas vão ter que demonstrar isso, enfim, por A mais B. Vamos aguardar agora esse decreto do Poder Executivo, estamos todos ansiosos, espero que seja o mais rápido possível, que venha à tona, né? Eu estou terminando, eu sei que nós estamos chegando ao final, mas você tem uma transição e veta o artigo 16. O que o artigo 16 dizia? Esse artigo 16 ele foi colocado lá de uma forma, um acordo, digamos assim, entre o Congresso, governadores, que ele permitia algo que, tecnicamente, eu acho que não se sustenta, mas, enfim, era o que podia ser feito, você podia ter mais, ao final do teu termo, você podia ter mais 30 anos. Enfim, e isso aí foi vetado. Houveram vários vetos, tecnicamente corretos. Eu não olhei os vetos, não tenho nada contra, quer dizer, como analista, né, eu estou falando. Enfim, mas o veto ao artigo 16 eu acho que é tecnicamente correto, ainda que alguns argumentos que ele rompe um acordo que tinha havido lá, enfim, com o Congresso. Mas a vantagem do veto ao 16 é que ele limita a possibilidade de prorrogar o status quo. Então, estou dizendo, apesar do desgaste político, dado que o artigo era fruto de um acordo, o veto foi acertado, uma vez que irá acelerar o processo de transformação do setor. Se nós olharmos ao início dessa apresentação, onde nós estamos assim, dramaticamente, eu brinco, nós estamos no século XIX, meu Deus. Enfim, você prorrogar por mais 30 anos uma situação que é insustentável, não faz sentido. Obviamente está lá porque era uma forma de aprovar essa legislação, que já é uma legislação transformadora, apesar do artigo 16. Se o Congresso sustentar o veto, eu diria que seria uma coisa muito boa, e eu espero que o Congresso o faça. Enfim, nós vamos apenas acelerar essa transição. Há uma discussão de regionalização, isso é uma novidade importante na legislação.
a Ana vai... Na verdade, a forma de regionalizar, etc., caberá muito aos governadores, com apoio das empresas, com apoio técnico de terceiros, com apoio técnico do governo federal para regionalizar. Faz todo sentido você agrupar os municípios em regiões, digamos assim, de saneamento básico para assegurar a universalização, basicamente porque você tem economias de escala e escopo. E, além disso, a regionalização é um instrumento poderosíssimo de distribuição, de redistributivo, digamos assim, e óbvio que você tem muita oposição, por exemplo, o prefeito aqui do Rio, enfim, está questionando isso, não vai ser o único, mas eu acho que eu não sou advogado, muito menos jurista, ele não tem razão, porque o STF já tomou uma decisão em áreas de interesse comum, inclusive regiões metropolitanas, bacias hidrográficas, etc. Você não tem o prefeito individualmente, não pode simplesmente opt-out, né? Dizer, olha, não quero, não faço parte, eu estou muito bem sozinho. Mas fora disso, o prefeito pode exatamente dizer isso. Eu estou muito bem sozinho, não quero fazer parte de nenhuma região. Enfim, tudo bem. Vamos lá. No caso de privatização, o artigo 18 efetivamente dá muito maior segurança jurídica. Diga-se passagem, as privatizações que estão sendo discutidas pelo BNDES, estruturadas pelo BNDES, a primeira lá de Alagoas, depois aqui a SEDAI, elas já podiam se sustentar sem essa legislação. Isso por quê? Porque a legislação de 2007 ela permitia a privatização se não houvesse mudança de controle de fato. Uma privatização parcial, digamos assim. Porque havendo mudança de controle, pela legislação antiga, todos os contratos se tornavam nulos de pleno direito, os contratos de programa. Mas com essa nova legislação, isso vai dar mais segurança jurídica agora, enfim, às futuras privatizações, caso hajam, né? Enfim. O dilema das estatais, é claro, eu acho que nesse momento todos os governadores, imagina, a maior parte dos governadores estão pensando o que fazer, as empresas estatais, quer dizer, como é que elas vão reagir a esse novo cenário. Eu acho que é importante que todas elas venham a reagir positivamente. Eu acho que tem várias formas de ações defensivas. A pior delas são os IPOs parciais. Ou seja, você fazer uma privatização parcial. O pessoal está pensando, eu espero que não se concretize, no caso da Saneago, Compesa, enfim, lá em Pernambuco, a GES no Ceará, porque isso é destruição enorme de valor. Porque o IPO parcial tem eu diria que tem um defeito crítico, é que você faz o IPO, você emite as ações, joga no mercado, ao não mudar o controle da empresa, a empresa permanece com riscos políticos e regulatórios muito grandes, consequentemente, o desconto que o mercado irá dar em cima das ações vai ser muito grande. Então, destruição de valor é destruição de valor público, digamos assim. Eu prefiro não fazer. Enfim, entre um IPO parcial e não fazer, na minha perspectiva, pelo menos, eu prefiro não fazer. Alguns governadores têm perseguido uma estratégia bastante distinta, voltada à privatização parcial, blocos regionais, ou então total, ou mesmo eventual transformação da empresa numa espécie de uma public corporation. O pessoal está pensando no caso da Copasa, lá em Minas Gerais. Enfim. Já tirei aqui. Alô? O que o Ricardo pediu. Tem alguém com áudio aberto aí. Peço que feche, por favor. Ok, eu já estou terminando, então. Porque já está mais do que na minha hora, desculpe. Enfim, o poder transformador da lei se dará na exata medida de fazer cumprir o comando de um novo arcabouço contratual que vincula todos os contratos de prestação de serviços públicos e saneamento básico às metas de universalização até 31 de dezembro de 2003 e metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas, e melhoria dos processos de tratamento. Eu acho que sempre vai haver vozes céticas, que as metas são muito ambiciosas, a gente pode conversar sobre isso, que não haverá recursos, nem públicos, nem privados, públicos certamente não irão, privados, eu discordo disso daí. Nós enxergamos esse marco como ponto de não retorno para o setor. Depois de 4 décadas, vão prevalecer o status quo e uma dificuldade do país transitar para índices civilizados de cobertura e qualidade. A última vez que efetivamente foi feito um programa transformador,
que eu, enfim, sou velho o suficiente para ter participado disso, foi nos inícios, foi meados dos anos 70, com um programa, enfim, o antigo BNH, antigo Banco Nacional de Habitação, voltado para o saneamento básico, para investimentos em saneamento básico. Meu primeiro trabalho aqui, quando eu voltei no país, foi no Ministério da Saúde, com foco em parte em saneamento básico. Enfim, então houve esse esforço, realmente ampliou-se bastante, e desde então, enfim, teve não se ampliou o suficiente, digamos assim. Enfim, nós temos uma experiência que, é clara, um marco regulatório sem ambiguidade que aponte para o mercado aberto e sem privilégios, uma agência com autonomia decisória, financeira e administrativa, e contratos vinculantes com sensato equilíbrio entre risco e retorno, atrai investidores e operadores capazes de responder à enorme demanda do país. Isso daí, esse parágrafo se aplica a saneamento, mas se aplica à infraestrutura de modo geral. Enfim, então nós temos o imperativo de romper com o status quo, enfim, uma transição a gente espera nos próximos anos, uma transição para um sistema de maior participação privada, competição mais intensa pelos ativos e ritmo mais rápido de ampliação da cobertura e melhoria da qualidade dos serviços. Apesar de uma economia política bastante perversa aqui no nosso país, que dificulta romper com o status quo e transformar as relações de poder que ferem o interesse público e levam às perdas seculares de bem-estar, acho que é possível avançar. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido. Gente, olha, muito obrigado. Desculpe aí, eu avancei no meu tempo e, obviamente, estou à disposição na hora da discussão. Muito obrigado, então. Muito obrigado a você, Cláudio. Então, passo a palavra agora ao Ronaldo. Peço que o Ronaldo ligue o seu microfone e também faça o seu compartilhamento. Já vemos a sua tela, Ronaldo. Seu microfone está ligado? Estão me ouvindo? Agora sim, agora te ouço. Tá. Eu já maximizei a tela. Primeiro, quero agradecer o convite e também dizer da minha satisfação, mesmo remotamente, estar de volta ao IPEA, e onde eu passei grande parte da minha vida profissional, onde tenho, vez por outras, muitas saudades dos amigos e da instituição. Os que tiverem aí, meu grande abraço. Tá? Pena que não possa ser, como eu disse, presencial. E a oportunidade de estar aqui, dividindo com o Cláudio essa mesa. Eu vou fazer uma apresentação, vou tentar ser rápido. Tá? Vocês estão vendo, né? Sim, estamos vendo e vimos que você trocou o slide agora. Ótimo. Bom, primeiro vamos falar da Organização Industrial do Setor de Saneamento. Né? Então, a gente tem um pouco diferente. Ele tem várias áreas, né? Peraí, desculpa aqui que eu estou me enrolando, querendo tirar da frente aqui o Webex, mas vai ficar. Tem várias áreas. Primeiro, nós temos um monopólio natural. Quando a gente fala de redes de água e de esgoto, eu não vou entrar muito por que isso é monopólio natural, mas acho que todo mundo aqui acho que vai aceitar essa ideia. Mas nós temos um outro segmento, que é o tratamento de água e o tratamento de esgoto, que necessariamente não precisa ser um monopólio natural, você pode ter empresas trabalhando mais de uma empresa, você não tem aquela subjetividade, nem custos de subjetividade, mas você tem uma facilidade essencial, quer dizer, não tem como fazer distribuição de água sem tratá-la. Então, de qualquer maneira, você tem aí uma necessidade de regulação econômica, não há como ter um mercado livre, concorrência, tanto na rede como nos tratamentos. Tá? Você tem economias de escala, você tem economias de escopo, tá? De escala natural, o monopólio natural, você tem economias de escopo, ou seja, você prover água e esgoto, isso pode ser mais eficiente, como você tem de densidade, você prover isso em áreas mais densas, ceteris paribus, né?
sem considerar, depois vamos ver que algumas áreas mais densas é o contrário, tá? Você tem também mais eficiência, tá? Então, em todos os serviços de saneamento, você vai precisar de regulação econômica e regulação técnica. A regulação econômica é essa dos contratos, você precisa de regras de entrada, tá? Você pode ter competição, concorrência no leilão, mas depois você não tem mais, você tem que ter regras de saída e controle de preços, porque você é um monopólio ou é uma facilidade essencial aonde o acesso tem que ser regulado. Tá? Você tem a regulação técnica, aí sim, porque ela independe da estrutura organizacional do mercado, mas onde ela tem normas e referências para metas e qualidade. O que é universalização? Qual é a qualidade da água? E mais ainda, como é que eu olho a questão ambiental dentro desse setor? Porque esse setor é um setor que provê um serviço ambiental a princípio, né? Mas ele está derivando água, né? Está competindo pelo uso da água, e não só pela quantidade, pela qualidade quando ele lança esgotos. Então, tem que ter uma fiscalização ambiental sobre esse setor. Né? Então, toda a parte normativa de marco regulatório teria que considerar essas questões aqui que são características do setor. Tá? Então, primeiro ponto é que não há concorrência nesse setor. Tá? Você não tem competição. Você pode ter incentivos que mimetizam concorrência, como o leilão, como alguns instrumentos de controle de preço, tá? Ou quando você vai na provisão, por exemplo, de tratamento de água e tratamento de esgoto, você pode criar algum tipo de setor não monopolista, mas, de qualquer maneira, com facilidade essencial. O que a literatura fala sobre a eficiência desse setor no mundo? Tá? O primeiro ponto é que, dado essa característica do monopólio natural, não é os resultados não valem só para saneamento, mas se você não tiver uma regulação econômica com incentivos de eficiência, você vai ter todas as características de um monopólio livre, menos de um monopólio natural controlado. Então, a regulação econômica é realmente importante. Tá? Você tem, para a participação do setor privado, então, aquela dificuldade, né, de você dar uma segurança regulatória para evitar expropriação, né, e, ao mesmo tempo, não ter uma regulação econômica que afaste o provedor eficiente e tem uma seleção adversa que atraia aquele provedor bandalha, né, o hit and run, né? Você tem um problema de incentivos separados, né? Quando o setor privado decide participar, ele vai participar no capital já existente, né, na privatização das operadoras atuais, ou ele vai participar de greenfields, né? Você tem uma dependência independente de todas as experiências, em o mundo inteiro, independente do grau de participação do setor privado, mesmo os agentes privados dependem de recursos públicos. Isso é comum em toda a infraestrutura, né? Não depende, não só às vezes como parceria público-privada, mas a maioria das vezes, com créditos favorecidos, né? Então, é o que todo mundo fala, né? No Brasil, nós não temos recursos para infraestrutura, etc. Então, as características comuns, tá? Disso, nós não podemos negar que, independente de ser público ou privado, se não houver regulação econômica, você não vai ter eficiência. Os resultados da literatura mostram que, quando não tem regulação econômica, a natureza do capital, privado ou público, a diferença é muito pequena e, às vezes, em alguns casos, favorável ao privado, em outros casos, favorável ao público, mas a diferença é muito pequena, a eficiência é muito baixa, muito longe da fronteira. Tá? Onde a regulação é boa, é ao contrário. Se a regulação também se aplica ao setor público, é
claro que sempre vai ter aquele fator Y, né, do setor privado que vai ser mais eficiente na locação técnica, né? Bom, como é que no Brasil tem uma história longa de saneamento, né? Isso nós já mudamos vários marcos regulatórios, mas vamos falar de 2007, tá? Em que ele introduz, tá? Pela primeira vez, um quadro de regras de regulação econômica e de regulação técnica. Nós vivíamos um período quase de 20 anos, onde o marco regulatório era inexistente, eles foram anulados e nada se criou no lugar. Então, vários estudos, eu participei de muitos deles, mostravam que nessa ausência de regulação, era um caso interessante de saneamento, porque os saneamentos eram por questões eleitorais, políticas, né? Você tinha uma estrutura no Brasil, como já foi dito pelo Cláudio, que é a maior parte da provisão estadual e mais a jurisdição, né, o poder concedente é municipal. E então nós temos alguns estudos que mostravam que o alinhamento eleitoral entre prefeitos, governadores, e quando eram dependentes de recurso externo da União, tá, do presidente, dos ministérios, são fatores decisivos para a decisão do montante e da espacialização dos investimentos. Tá? Então, era importante introduzir na Lei 11.445 elementos de regulação econômica e técnica que fugissem desse padrão, tá, de múltiplos princípios que o Cláudio colocou. Tá? E nessa lei de 2007, houve no último momento, a ideia dela era que fosse, no primeiro momento, a ideia dela era que todas as concessões fossem por licitação. No último momento, depois eu vou explicar por que se optou para ter a possibilidade de um contrato de programa, toda vez que esse contrato de programa é uma categoria de contratos que está na legislação brasileira, que é um contrato que é prestado por um prestador público para um ente público, e aí você estaria isento do processo licitatório. Tá? De qualquer maneira, na 11.445, independente se o contrato é de programa ou concessão privada por licitação, os contratos teriam que ter todos aqueles critérios de entrada, critérios de saída e política tarifária. Quer dizer, tanto é que o novo marco regulatório diz, faça a regulação econômica de acordo com os parâmetros decididos na lei de 2007. Ela não criou nenhuma coisa nova nesse sentido. Havia também um incentivo à operação regionalizada, como tem na lei atual, tá? E permitia a delegação da capacidade regulatória. Eu sou o poder concedente municipal, mas não tenho capacidade institucional para fazer o acompanhamento daquele concessionário, então eu posso delegar isso ao município que tem essa capacidade melhor, ou ao Estado, tá? Ou fazer isso até para uma entidade privada. Tá? Então, eu poderia delegar essa capacidade regulatória, essa abertura na legislação foi proposital para que permita que esses 2.500 municípios que têm menos de 50 mil habitantes pudessem ter uma capacidade regulatória que não fosse endógena. Tá? Qual era o problema da 11.445? Primeiro, que não se resolveu o problema que a Constituição, ao definir que saneamento era de interesse local, né? O poder concedente era de interesse local, tá? E diz ao mesmo tempo que haveria, em alguns casos, quando for de interesse comum, uma governança interfederativa, tá? Deixou em aberto a discussão que foi até os últimos anos, até o Supremo dar uma definição, um ADIM, tá? Que não se sabia se nas regiões, principalmente metropolitanas, aonde esse interesse comum compartilhado fosse um pouco mais observado, se os municípios, como foi dito agora, do prefeito do Rio de Janeiro, possam sair de uma operação compartilhada na região metropolitana. Então, o Supremo decidiu que não, tá? E o novo marco incorpora essa definição, não só nos seus termos, né? Mas também porque isso é uma passagem que teve pelo Supremo. O novo marco também ele elimina outro problema que era levantado, que eram os contratos de programa, que continuavam
perpetuando aqueles alinhamentos eleitorais. Então, ele elimina também esse contrato de programa. E a capacidade institucional dos municípios para atuar como ente regulador, tá? Na forma de agência reguladora, que era um problema na 11445, que ela não endereçou, a não ser por essa capacidade de delegação, o novo marco regulatório também não resolve. O que o novo marco regulatório faz, que a gente tem que ter em mente para não confundir, né, é que ele coloca na ANA, na Agência Nacional de Águas, que era responsável até agora somente pela gestão dos recursos hídricos, que não tem nada a ver com saneamento, a gestão das águas é o contrário, ele regula o uso da água que o saneamento faz, tá? Mas ele não regula o setor de saneamento. Tá? Ele agora tem, agora é uma Agência Nacional de Água e Saneamento, ele agora vai tentar uniformizar, tá, aquelas regras de regulação econômica e as regras de regulação técnica. Mas a ANA não terá, ou a ANAS, né, como chamam agora, não terá o papel de agência reguladora. Ela não se sobrepõe às agências municipais. Inclusive, não existem agências estaduais na área de saneamento. Existem agências estaduais que regulam a prestadora de serviço, tá, estadual por delegação dos municípios, mas não sem delegação. Tá? Porque o poder concedente é municipal. E quando não é municipal, é metropolitano, ele é um poder que tem governança interfederativa, que é tanto municipal como estadual. Tá? Então, as agências de município são mais fracas ainda que as agências de Estado. Tá? O que se viu nesse marco regulatório, o que já se percebia na 11445, talvez fosse interessante que a União, o governo federal, pudesse ajudar nos inputs técnicos da regulação econômica, na normatização da regulação econômica e técnica, mas não vai exercer essa regulação. Tá? O município é livre para adotar. Obviamente que você pode, como disse o Cláudio, deve, né, como sempre foi feito, né, que os provedores, as jurisdições municipais ou metropolitanas que quiserem utilizar recursos públicos nos seus editais de concessão terão que acompanhar essa legislação uniformizada, tá? Essa normatização uniformizada. Tá? Como, por exemplo, você viu o Cláudio falando do SNIS. O SNIS é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Por que ele existe? Todo provedor, tá, que um dia recebeu recurso federal é obrigado a preencher os formulários do SNIS com as informações. Tá? É uma obrigação. Ele pegou esse recurso, no contrato que ele pega o recurso, uma das cláusulas condicionantes você agora será para sempre o fornecedor de informação do SNIS, te dou 3, 4 anos para você se habilitar a isso. Tá? E aí você pode, né, nessa transferência de recursos públicos federais ou estaduais para municipais, também pode haver, você colocar esse condicionante. Na Lei 11.445 também, dado essa fragilidade de regulação econômica e técnica, nós percebíamos 2 problemas, que é um oversight, né, dessas agências, dessa regulação econômica municipal, quem é que poderia ver se estava caminhando bem, e a penalização por não cumprimento. Tá? E isso continua não existindo no novo marco regulatório. Tá? A ANA não tem poder de penalização, não tem nem poder de penalização na questão ambiental, na qual, como Agência Nacional de Recursos Hídricos, poderia ter. Tá? Então, isso não foi resolvido também no novo marco regulatório. Tá? Eu vou falar um pouco mais à frente. Então, as barreiras para o setor privado começavam para essa indefinição da titularidade, que o Supremo já resolveu, tá? Que agora o marco regulatório consolida. Tá? Isso é muito bom. Tá? Mas a ausência do poder regulador na maioria dos municípios continua presente. Tá? A arbitragem nas decisões da política tarifária continuam na mão do município, embora nessa novo marco regulatório, se o município e o prestador acharem que a ANA pode servir de árbitro, eles podem delegar essa arbitragem, mas se eles decidirem assim. Isso cria um interesse, é um dos problemas que a gente vai tocar mais na frente,
que há um risco de captura muito grande, continua existindo um risco de captura muito grande, nós não resolvemos esse problema de captura. Tá? Barreiras legais para reduzir perdas comerciais, quero lembrar que perdas, que aqueles números que aparecem em perda, eu vou mostrar mais alguns, eles não são buracos no cano só, são também roubos, né? Ligações clandestinas, falta de medição, medições incorretas. Há barreiras legais para isso, isso ao longo do tempo, jurisprudências foram criadas e isso está um pouco mais resolvido, você já pode cortar água em certos lugares, mas você não consegue ir em certas comunidades sem o apoio da milícia e dos traficantes, continua um problema de como resolver essas ligações clandestinas e roubos. Tá? Há um outro problema que nós sabíamos na 11445, que eu vou fazer uma concessão, como o próprio Cláudio falou, o SNIS é autodeclaratório, mesmo que não fosse, ninguém sabe onde estão os canos, esses dados de cobertura, eles podem ser mais ou menos 5%, 10% menores ou maiores, tá? Mas o problema é que no edital, quando eu faço uma concessão e eu faço uma meta de universalização, eu tenho uma linha de base. Se eu errar essa linha de base, eu vou ter, e da hora que o concessionário tomar o serviço e começar a fazer obras e descobrir que o cano não estava ali, que o cano está mais furado, que aquela ligação não existia, etc. e tal, ele vai querer repactuar contrato, e isso é um problema seríssimo, porque, como falava o Lafon, regulação econômica pode ter todos os critérios de incentivos. Se tiver um incentivo à repactuação, acabou. Né? Você vai ser capturado. Tá? Bom, dados sobre desempenho do setor, eles são bastante significativos, tá? Nos últimos 10 anos, desde a última marco regulatório até 2018, o dado mais recente que a gente cresceu 2,4% na cobertura de água, 9,9% na cobertura de rede de esgotos, nós crescemos 11,7% no tratamento de esgoto coletado, mas aumentamos nossas perdas de 1,1%. Né? Tivemos um aumento de 134% no período anual, tá? Tivemos uma produtividade de pessoal, que é medido por salário sobre receita, de 29,6%, e tivemos um aumento de tarifa média sobre despesas de 1,2% somente. Esses números são dos NIS, podem estar influenciados, né? Mas todas as avaliações que parecem são dos NIS mesmo. Tá? Nós temos agora, a gente não precisa usar os NIS, mas pode usar a PNAD contínua, né? Em que a gente vê que esgotamento sanitário no Brasil, na verdade, nós estamos em 70%. Por quê? Porque são 50% de rede geral e são 75%, e 25% de fossa cética. Quer dizer, 25%, não é que fossa cética seja tão bom quanto a rede geral, tanto é que 11%, nós éramos 36% em 2008, tá? De fossa cética, somos 25%. É boa substituição de fossa cética, mas nem em todos os lugares. Em alguns lugares, a melhor solução é fossa cética. Você tem uma espacialidade que compromete a rede geral. Tá? Nós temos, na verdade, 75% de cobertura de retirada do esgoto dos domicílios. Tá? Eu não vou falar de lixo aqui, mas em água nós temos uma cobertura de 85%. Mas tá? Nós temos uma diferença regional muito grande. Tá? Continua o Nordeste muito atrás. Eu não quero usar o Norte, porque depois eu vou falar sobre saneamento rural, por causa da característica da distribuição das cidades na região Norte, entre urbano e rural. Mas, se você olhar Nordeste, Sudeste e Sul, né, você vê que ainda temos o Nordeste e o Norte continuam atrás, mas repare que nos últimos 4 anos são eles que crescem mais. Tá? Bom, quando a gente fala assim, nós temos 86% só de cobertura de água, ainda tem 14% da população fora, esses 14% estão na área rural. Tá? Eu diria 10% dos 14%, outros 4% estão nas áreas clandestinas, as áreas irregulares. Tá?
onde tem água, mas não tem tarifação. Tá? Nós temos quase uma universalização de água. A intermitência é outra coisa que nós vamos falar. Tá? Mas de cobertura, o setor rural ele representa esse déficit. Vê que a cobertura do setor rural é muito baixa. Né? Nós temos 95% no setor urbano e aqui nós temos água só 64%, esgoto só 17%. Tá? Então, e por que isso? Porque a solução técnica do setor rural é totalmente diferente. Né? A estrutura da organização industrial é totalmente diferente. Por exemplo, eu vou falar mais tarde também, se der tempo, porque eu vou ter tanta coisa para falar mais tarde, que no Chile, que é tudo privatizado, o setor rural não é. Tá? E um dos problemas desse marco regulatório é que ele não faz essa distinção. Tá? Desempenho de empresas públicas e privadas, tá? Em que pese que o número de empresas privadas seja muito menor, tá? A cobertura de rede é maior, você olha, do setor privado, mas lembre-se que o setor privado está trabalhando geralmente em municípios que a grande parte da população é urbana. Tá? A cobertura da rede de esgoto é muito próxima. A cobertura de tratamento de esgoto muito próximo. As perdas são maiores. Felizmente, deve ser porque as empresas públicas estão adulterando para baixo e as empresas privadas para cima. Tá? A densidade, a extensão, que nós temos economia de densidade, de escopo, tá? São muito próximos. Tá? E tem um dado aqui do SNIS que é mais ainda assustador, que é a produtividade, que é o número de ligações. Tá? Que ligações assim... Se você tem uma casa, é uma ligação. Se você tem um prédio, é uma ligação. Então, não é uma equivalência com domicílio, tá? Porque para dentro da moradia é uma coisa privada, tá? O número de ligações por empregados é muito maior, né, nas empresas públicas. Tá? Mas vamos pular um pouquinho dessa análise pocmiana de dados só de um lado ou do outro, que às vezes tem outras coisas condicionantes a isso. Um estudo que a gente fez recentemente, a gente mostra, pegando todas essas empresas do SNIS, nesse mesmo período, qual foi a eficiência, a fronteira de eficiência das empresas. E nós vamos separar primeiro entre empresas que têm água e esgoto, e só com água. Aqui mostra a economia de escopo. Aqui, quando a gente compara públicas com privadas, repara que as privadas são mais eficientes, mas as curvas estão muito próximas. Tá? E as regionais, tá? São menos eficientes que as locais. Tá? Então, nós temos aqui uma conclusão que a economia de escopo, mas a economia de escala não está sendo utilizada. Então, quando a gente fala, às vezes, em desmembrar, como, por exemplo, no caso da SEDAI, que a prestação de serviço no estado do Rio de Janeiro seja regional, tá? Isso tem uma validade, sim, tem uma correspondência com as evidências empíricas. Tá? Bom, as empresas locais estão mais próximas do tamanho ótimo do que as empresas regionais. Regional é assim, a SEDAI é uma prestadora regional porque ela serve mais de um município. Tá? As Águas de Niterói, que é uma empresa privada, é local e privada. Tá? Bom, o que nós vimos nos últimos 10 anos é que tem essa economia de escopo, tá? Tem economias regionais não estão sendo aproveitadas, tem um efeito de catch-up e de fronteira ao final do período. Então, a fronteira tecnológica avançou e, quando a gente olha a distribuição da produtividade, a gente vê que avançou mais nas regionais. Tá? Porque isso, gestão corporativa, talvez os próprios IPOs que o Cláudio falou, mas essa governança de corporativa de ter, como a Sabesp ou várias outras empresas terem ações na Bolsa, talvez aumente a eficiência técnica, ou o controle dos gastos públicos, né? Menos recursos públicos disponíveis, ou foi o novo marco regulatório de 2007? A gente não pôde responder isso. Tá? Saúde e saneamento, tá? Alguns estudos nossos mostraram que é importante o saneamento, mas também o grau de educação e onde a criança vive, tá? Também é muito importante. Tá? E só para ter voltando aqui só um instantinho,
Em 2018 foram registradas 115 mil internações de crianças até 14 anos, tá? Que são relacionadas à vinculação hídrica. Tá? E em 2010 eram 306 mil. Tá? Esse é um número que vai contrastar com aquele que o Cláudio falou, mas eu peguei isso do Trata Brasil, que é onde a entidade que faz, que liderou, né, esse processo do novo marco regulatório, então eu imagino que eles estejam fazendo o trabalho certo. Então, há uma redução, é óbvio que saneamento reduz, nós já fizemos cálculo, e mais ainda, os investimentos em saneamento pagam os custos sociais de saúde, e que é uma grande justificativa para você subsidiar o setor. Tá? Bom, e como é que é a regulação no mundo? Né? Então, vamos começar nos Estados Unidos, né? Todo mundo que vai trabalhar saneamento, o primeiro susto que leva é que nos Estados Unidos toda a prestação é pública, né? Ela é municipal, só 20% é do setor privado, tá? O órgão ambiental federal, ele faz a regulação técnica ambiental, tá? Da qualidade da água, porque lá a saúde humana é responsabilidade do órgão ambiental. A regulação econômica é um órgão regulador, tá? E que tem um Public Utility Commission, tá? Nos estados para supervisionar esses contratos municipais. Mas isso nas empresas privadas. A empresa pública não tem. Esses 80% eles trabalham, são os municípios trabalham, eles mesmos fazem seu oversight, eles mesmos fazem suas regras. Na França, que é o país que tem maior participação do setor privado, tem 75% água, 50% esgoto. A agência tem uma agência de água federal que faz a regulação ambiental, igual nos Estados Unidos, que é muito similar à ANA aqui do Brasil, mas ela tem poder de multa, quer dizer, ela multa as empresas de saneamento dado alguma meta de qualidade ambiental. Tá? Não tem regulação econômica com o órgão regulador. Lá tudo é contrato, tá? Mas tem uma auditoria. O governo federal exige que haja uma auditoria externa desses contratos. Na Alemanha, o setor privado participa só com 5%. Lá são os estados, né? Os lands, tá? Tudo por contrato também, tá? Não tem órgão regulador. Tá? E as secretarias estaduais de fazenda, elas fazem esse papel da auditoria na França, mas só nas empresas privadas, as empresas públicas municipais não têm regulação econômica, tá? Deixa bem claro. O Chile é o caso outro, agora extremo, é 100% de privado na área urbana e 0% no rural. Tá? O Ministério da Saúde é responsável, tem multas também, poder de multar as metas de qualidade de água e qualidade de esgoto. Tá? A regulação, tá, econômica, tem uma agência reguladora setorial da província, tá? E junto com o Ministério de Obras lá, eles têm uma superintendência de serviços sanitários para a parte urbana. Na rural, a maioria é cooperativas, é o Ministério do Interior que trata disso. Tá? Na Argentina, que foi uma experiência de avanço muito grande nos anos 90, com a privatização, já chegou a 60%, já caiu para 30%. A Argentina sempre é utilizado como exemplo onde falhou a regulação econômica e falhou a participação do setor privado. Tá? Ele até acabou abandonando alguns, outros foram expropriados. Tá? A regulação era estadual, municipal, federal. As agências reguladoras eram multissetoriais, tá? Não havia muita boa definição do locus de regulação técnica e nem do locus de regulação econômica, tá? E isso tudo voltado para as empresas privadas, as empresas públicas continuaram livres. Tá? E aqui no caso do Brasil, a gente tem só 6% atualmente, né, de empresas privadas. Como eu falei, a agência de água é o nosso fiscalizador ambiental, mas não tem o poder de multa. Tá? O nosso regulador econômico é municipal, tá? Mas as normas agora vão ser definidas pela ANA, tá? Para aqueles que aderirem
ao crédito federal. Tá? A reguladora é municipal ou designado pelo município e cobre tanto as empresas privadas como o público. Então, nós temos aqui uma montagem de regulação econômica um pouco distinta dos outros países. Tá? Temos uma participação do setor privado muito próximo com os países mais ricos, mas e alguns deles, né? Mas temos algumas coisas aqui, características próprias do Brasil, que nós fomos inventando ao longo do tempo, mas não sei se provamos ainda que essas mudanças são boas. Tá? O marco legal, a Lei 14.026, terminar com o contrato de programa é importantíssimo. Tá? A segurança jurídica da titularidade é importantíssimo. Não é só para o setor privado participar, mas também para o setor público que estiver jogando com contratos, com incentivos, possam olhar esses incentivos no avanço da eficiência. Tá? É importante isso. Tá? Dizer que serve para qualquer monopólio. Tá? A lei, o novo marco, com essa tentativa da ANA de criar normas nacionais uniformes, é importante, tá? Foi um avanço. Tá? E um grande empecilho que a gente possa chamar atenção é que, com o veto presidencial, tá? Essa transição de contratos de programa para a licitação do setor privado, que poderia ser na renovação dos contratos por mais 30 anos, vai ter que ser feita em 2 anos. Isso significa que nós temos que fazer licitação de 1.000 a 1.500 novos contratos. Me parece um pouco plausível nesse período, caso o veto permaneça. Tá? Ele tirou o locus de policy making, ele tinha colocado que haveria uma instância de oversight para a parte de regulação técnica, que seria o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e ele acabou com isso. Tá? Ele também eliminou um dos incentivos que a União daria para a formação de prestação regionalizada. Eu não entendi por quê, a razão do veto, mas seria um incentivo importante, mas deve ter uma razão de recursos públicos, limitação. Tá? E criou, removeu um parágrafo que está sendo muito discutido, que é como que eu indenizo caso haja uma mudança de contrato de programa para uma prestação licitada, como é que eu posso transferir os ativos. Quero lembrar que nessas licitações do contrato de programa, a empresa pública pode participar e pode ganhar. Tá? Não é só circunscrito à empresa privada. Tá? Ela pode ganhar a própria concessão dela. Tá? Minhas observações finais: nós não temos 100 milhões sem coleta de esgoto. Esses, um terço tem fossa cética, um terço estão no setor rural. Quero lembrar que a intermitência de água, é importante lembrar que esse ponto que o Cláudio colocou é importantíssimo. Só para ter uma ideia em vocês, no município de Caxias, metade das escolas tem intermitência de água. Como é que pode isso? As escolas públicas, municipais. Tá? Isso é um problema de oferta de água, não distribuição. Tá? Mas, de qualquer maneira, a cobertura que nós temos, sem incluir fossa cética, que se tirou o setor rural, nós não somos tão assim atrasados. Se compararmos com o setor, não coloquei aqui não, mas se nós compararmos o Brasil PIB, considerando cobertura na área urbana, incluindo fossa cética, nós estamos um pouco acima da média dos países com a média de PIB per capita do Brasil. Tá? O setor de coleta de esgoto no Brasil cresceu 10% nos últimos 10 anos. A eficiência do setor privado não é muito maior que a das públicas, mas é maior e vai ser sempre.
pela característica da natureza do capital, não há dúvida alguma, mas sem regulação econômica isso não vai funcionar. Mas ele não foi capaz de dar conta das perdas. Tá? Tem alguma coisa a mais aí, que talvez seja a especialização em áreas irregulares, que são barreiras que qualquer empresa pública ou privada vai ter dificuldade de resolver. Tá? É bom lembrar que a organização industrial do setor rural é distinta do urbano e requer arranjos produtivos distintos. As normas de referências da ANA precisam dialogar com regramentos já existentes. Tá? Nós temos regras de qualidade de água pela FUNASA, que é a saúde, temos as regras já dos municípios de regulação econômica, e há que ter algum locus para que essa harmonização seja feita sem ter conflitos que vão chegar no Supremo, né, por normas intranormais que não obedecem à hierarquia, etc. Tal. Então, precisa tomar muito cuidado, e fazer isso tudo em 2 anos eu acho um desafio muito grande, não acredito, sinceramente. Nós temos que fazer 70, 80 normas até 2021, acho isso um prazo muito curto. A gestão compartilhada de Estado e município continua sendo um problema de multiple principles. A gente ainda não tem um formato que tenha uma entidade oversight que resolva essa unificação de principais. O oversight da ANA é limitado à regulação técnica e arbitral. A gente continua na dependência da qualidade da regulação municipal. O novo marco regulatório não toca nisso, não muda isso, seria ilusão pensar. Tá? É equivocado pensar nisso. A participação privada em todos os países do mundo depende de recursos públicos. A gente vai aumentar, claro, a participação do setor privado, é importantíssimo no momento atual e seguintes do Brasil, tá? Que o setor privado participe. Temos que criar todas as condições possíveis, mas não vamos entender que eles vão dar conta dos 30 bilhões que a gente precisa. Tá? Não vão ter interesse em muitas partes e vão precisar de recursos públicos, vão fazer alavancagem em cima de recursos públicos. Tá? Nenhum dos países regula empresas públicas, nós estamos colocando um peso enorme sobre os órgãos reguladores, a preocupação são os contratos com as empresas privadas. O novo marco regulatório elimina os contratos de programa, mas não crie mais segurança ou estabilidade regulatória. A gente não resolveu o problema da regulação econômica. Quem faz a regulação econômica, como é que eu resolvo o problema de captura, de rent seeking? Tá? A privatização de algumas empresas estaduais vai depender de como esses contratos que hoje são de programas vão se tornar outros contratos. Porque a SEDAI não vale nada se ela perder o município do Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? Ninguém vai pagar nada com o Rio de Janeiro fora. Entendeu? Lembrar que no saneamento no Brasil nós temos subsídio cruzado entre usuários e entre municípios. É aí que se dá, né, as economias de escala. Tem município com capacidade de pagamento maior, a gente brinca, né? Cobrar mais do pobre do município rico para dar mais para o rico do município pobre. Isso é uma brincadeira meio sarcástica, mas o Rio de Janeiro, ele que subsidia outros municípios mais carentes na região, obviamente que, de repente, ele recebe mais investimentos também, principalmente se você não tem um contrato com regras muito claras, como o marco regulatório já exigia em 2007, como esse reforça agora. Tá? Que sugestões, depois de falar isso tudo? Primeiro, nessa ideia de transição de contrato de programa, colocar uma transição gradual, tá? Descontar cada ano de contrato existente ainda de programa, 2%. Você tem 10 anos ainda de contrato, tem que reduzir o tempo do contrato em 20%. Alguma coisa que permita uma transição gradual e capacitada tecnicamente. Tratar saneamento rural diferente do urbano, não faz isso no marco, precisa fazer isso urgentemente. Tá? E focalizar a regulação econômica e técnica da ANA, talvez ter um Conselho Nacional de Regulação de Saneamento, era uma proposta que já existia, tá? Com ministérios e reguladores de alguns principais estados, para fazer essa transição de normas e referências que dê prioridade a isso, compatibilidade, tá? E que possa dar uma referência que seja factível para que isso não acabe no judiciário. Tá? Ampliar a regulação técnica da ANA com capacidade dela de multar no que ela é capaz de fazer, que é observar a qualidade ambiental dos nossos corpos hídricos.
tá? Ela tem que rever, inclusive, o que ela faz hoje, que é a cobrança de recursos hídricos, que a ANA é uma agência muito boa, de ótimos técnicos, mas não conseguiu implementar o nosso Política Nacional de Recursos Hídricos. Haja visto o que vocês conhecem dos nossos rios. Estão quase todos com baixa vazão, muito poluídos. Ela fracassou, não por conta dela, porque, de novo, tem um problema de múltiplos agentes também na gestão dos recursos hídricos, porque nós temos os comitês de bacia. Então, o mesmo problema que a ANA fracassou no recursos hídricos está presente e eu acho que ela vai fracassar na área de saneamento. E a gente precisa criar um oversight adicional quando for o uso de recursos federais. Uma proposta é auditoria externa, tá? Obrigatória dos contratos para diminuir a capacidade, a necessidade de técnica dos municípios, tá? Contratar, as empresas são obrigadas a contratar fora e que seriam revistas pelo TCU, que tem uma equipe muito boa e com muita expertise para fazer revisão de contratos de concessões privadas. Tá? E o grande problema não é só anualmente a repactuação e revisão contratual, que se faz 5 anos, 6 anos, 4 anos, também ter a participação do TCU. Isso não está na norma, mas deveria, a meu ver, ter uma participação muito grande desse órgão oversight. É só isso, muito obrigado, esse eu me alonguei muito. Muito obrigado, Ceroa. Agradeço aos dois palestrantes e nós já temos várias perguntas aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir depois fazer outra rodada, porque já avançamos um pouco no tempo. Vamos tentar ficar até às 6, vocês podem ficar? Os dois palestrantes? Eu posso estar até às 6, sim. Então, eu vou fazer essa rodada com as perguntas que já foram enviadas. Várias das perguntas poderiam ser para ambos, mas eu vou tentar direcionar para a gente não repetir as perguntas. Então, vou fazer primeiro algumas aqui para o Cláudio. Tá? O Paulo Mibielli pergunta qual a sua opinião sobre a pesquisa nacional. Eu vou listar as perguntas, Cláudio, se você puder anotar aí para você responder. São 4 perguntas. Tá? Então, a primeira, qual a sua opinião sobre a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a PNSB do IBGE? Não seria melhor investir numa PNSB mais frequente do que na melhoria do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, os NIS? Depois, a Ana Luísa Pereira, ela acabou se retirando e tal, não estava gostando da apresentação, da questão da privatização, etc. Mas ela deixou 2 exemplos que eu acho que vale a pena o Cláudio comentar, que ela considera desastrosos os exemplos de privatização de serviços de água e esgoto da Água do Amazonas, do Grupo Suez, e da Saneatins, do Grupo Odebrecht. Depois o Paulo Levi pergunta, era para ambos, mas eu também peço ao Cláudio que responda, qual será o papel da ANA no novo marco? Ela poderá supervisionar os contratos e o desempenho nos municípios visando a universalização dos serviços? Enfim, papel da ANA no novo marco. E parece que a sigla não foi alterada, né? Eles mudaram o nome por extenso, mas mantiveram a sigla. Mas, enfim, a Heloísa Tosato pergunta, e também eu dirijo ao Cláudio, qual, na sua opinião, a possibilidade de integração da Agenda Nacional de Conservação das Áreas Úmidas nos aspectos de regulação do novo marco do saneamento? Então, por favor, Cláudio, se você puder passar por essas 4 questões rapidamente. Tá. Eu vou tentar, porque na verdade tem uma série de considerações que eu queria fazer também em relação à apresentação do Ronaldo. Mas tudo bem, eu acho que não vai dar tempo. Não, mas fique à vontade. Até só adicionar tem uma pergunta que eu acho que precisa ser feita aos dois, que é do Danilo Coelho, que é justamente uma coisa comparativa. Assim. Ele fala, achei a apresentação do Ronaldo um pouco menos otimista em relação ao impacto do aumento da participação do setor privado do que a apresentação do Cláudio. Qual seria o ponto de divergência entre vocês, se é que há? Como vocês veem essa possível divergência nesse ponto? Não, tudo bem. Deixa eu começar por essa última, depois a gente pode eu vou rapidamente falar. Eu não acho que há uma divergência profunda entre eu e Ronaldo. Eu acho que é uma questão de talvez copo meio cheio, copo meio vazio, talvez, tá? Eu certamente estou vendo o copo meio cheio. O que eu acredito é que nós tivemos muitos anos, de novo, pode ter uma pequena diferença, de mais imobilismo do que movimento nesse setor. E os números, você pode discordar aqui ou ali, eu acho que os números são dramaticamente ruins. Tá? Quer dizer, os resultados, você pode dizer, mas olha, entre 2010, o Trata Brasil está mostrando bem, o Trata Brasil tem isso é até uma pergunta que o Paulo Mibielli andou fazendo,
O universo do Trata Brasil é menor do que do SNIS, menor do que IBGE, menor do que PNAD. Enfim, então, eu acho que é difícil a gente comparar meio que isso é meio pera e maçã. Eu creio que, de uma forma objetiva, a nossa situação de saneamento básico é dramaticamente ruim. Ponto 1. Ponto 2. Melhorou marginalmente. Eu não vejo grandes melhoras na última década. Tá? Ponto 3. Eu acho que nós temos talvez uma divergência. Eu acho que aí temos que olhar os dados com cuidado entre o desempenho do setor público e do setor privado. É verdade, são coisas muito diferentes. Eu estou olhando as empresas estaduais de saneamento básico versus empresas privadas. Eu estou me abstraindo, digamos assim, dos departamentos e autarquias municipais. Pode ser essa uma razão que haja uma diferença entre as estatísticas e os resultados que estão na minha apresentação e a apresentação do Ronaldo. Enfim, mas eu acho que o ponto fundamental é o seguinte: ou bem se tem uma sacudida nesse setor, ou bem nós estamos condenados ao atraso. Para mim é de uma forma muito clara. E esse marco, com todos os problemas, com todas as fragilidades, já está dando uma sacudida no setor. Todos os agentes, públicos e privados, estão começando os relatos que eu tenho dos agentes privados, porque eu tenho uma consultoria, eu falo com os agentes privados com uma certa frequência. Enfim, é que o marco, pela primeira vez, de fato, está fazendo com que agentes que estejam fora do setor, ou seja, potenciais entrantes, que é importante, estejam olhando seriamente para o setor de saneamento básico. Ponto 1. Segundo, os incumbentes, públicos e privados, estão olhando com novos olhos. Os públicos, porque realmente a situação vai mudar. A situação regulatória, a situação contratual vai mudar de uma forma ou de outra. Você pode dizer, poxa, mas isso é uma transição rápida demais. Eu acho que se nós não tivermos um choque, digamos assim, de governança, de melhoria contratual para todos os agentes, e particularmente para os agentes públicos, e dentro desses, para os agentes dominantes, que são as empresas estaduais, eu acho que a situação não vai mudar no nosso país. As forças do status quo são poderosíssimas, e não é apenas em saneamento básico. Tá? E não são forças, sinceramente, que sejam consistentes com o interesse público, que olhem o bem-estar das famílias do nosso país. Mas, enfim, isso existe realmente um pouco de diferença. Eu creio que esse é um marco que, apesar de todas as dificuldades, todos os desafios que eles têm pela frente, tá? É um marco que está chacoalhando, digamos assim, movendo com o setor. Nós precisamos disso e nós precisamos, sim, de atrair gente de fora do setor, e já tem muita gente olhando, provedores de serviços públicos aqui no país e fora do país, olhando para esse setor com novos olhos. E isso que a gente quer, e que a gente quer que esse pessoal transforme o olhar e efetivamente em competição, que compitam por esses ativos, por esses novos contratos, e respondam ao desafio que é prover e é universalizar o nosso setor, enfim, o setor de saneamento básico nos próximos 13 anos, com uma possível extensão mais 7, porque a lei permite isso, enfim. Ok, então rapidamente agora as perguntas. Eu creio, Paulo, que eu acho que o governo deve investir mais no IBGE. Eu acho que isso fala de modo geral. O IBGE presta um serviço público de primeira grandeza. Então, você ampliar a frequência do PNSB não é antitético a você continuar o SNIS, fazer um SNIS melhor, auditado externamente, etc. Eu não vejo isso daí como coisas inconsistentes. Eu acho que é bom, inclusive, ter mais do que uma fonte de estatística. Nós temos, quer dizer, tem o PNSB, você tem a PNAD contínua, enfim, e tem o SNIS. O SNIS tem algumas fragilidades, mas o Ronaldo falou corretamente. Bem, antes nós não tínhamos o SNIS. Era muito pior. Enfim, então nós começamos a ter o SNIS a partir, enfim, de meados dos anos 2000. Isso nos provê uma série histórica interessante, com todas as dificuldades, digamos assim. Tem uma questão... Desculpe, eu anotei aqui, eu não estou conseguindo entender minha letra, mas deixa eu pular para... Só para lembrar, era uma questão sobre privatização no Amazonas e Tocantins. Tá, perfeito. Olha, é o seguinte, eu acho que existe, eu sou zero ideológico nessas coisas, eu sou muito mais na linha do Deng Xiaoping, não importa a cor do rato, entendeu? Do gato. O rato, normalmente, sei lá qual cor que é.
mas eu quero que o gato coma o rato. Eu quero que o prestador de serviço preste o serviço adequado à população. Se ele é público, se ele é privado, se ele é híbrido ou o que for, isso é uma outra questão. Infelizmente, no nosso país, o track record das empresas estaduais não é muito bom. É isso que nós tentamos mostrar. E tem suas razões. Eu acho que é menos um problema do gestor em si, muitos deles compromissados, excelentes, esse é um problema de governança. Porque a má governança realmente não pode levar para uma boa gestão. O gestor não só já tem um problema do direito público versus direito privado, que dificulta muito a gestão pública, mas mais além disso é o seguinte, você tem os interesses políticos que capturam essas empresas, apesar da oposição de muitos gestores. Essa é a realidade. Enfim, então, lutar contra isso é lutar contra os fatos, eu imagino, né? Mas, enfim, esses dois casos, e há outros casos, eles demonstram cabalmente a importância, que aliás o Reinaldo enfatizou muito, da importância da boa regulação. A fragilidade, isso foi inclusive em Buenos Aires, é sempre a mesma história. Má regulação, o regulador capturado, o regulador oportunista, incapaz de lidar adequadamente com o setor privado. Aí você pode dizer, pô, nesse caso, vamos desistir. Não, eu acho que nós temos que melhorar a qualidade da nossa regulação. O que a ANA que vai fazer? Não. Constitucionalmente, como já foi colocado aqui, a regulação está no âmbito do município. O município normalmente delega ao Estado. E a regulação estadual, que é delegada pelo município, ela é muito frágil. Enfim, nós temos que melhorar a qualidade dessa regulação. Em alguns casos é até razoável, mas em muitos casos, na maior parte dos casos, eu diria, ela é muito frágil. Tá? E nós temos que melhorar, nós temos que reforçar tanto a regulação econômica quanto a regulação técnica, tá? Para lidar com esse novo ambiente. Dito isso, olhando de novo o desempenho recente das empresas privadas, é um desempenho bastante razoável. Pô. Teve problemas lá em Manaus? Teve, sim. Como teve problemas em Buenos Aires, como teve, enfim. Mas, fundamentalmente, é um problema que, eu diria que é um epifenômeno, é um corolário da péssima regulação, da interferência política, seja do governador, do prefeito, a maior parte das vezes é do próprio governador. Enfim, e esse é um problema que não atinge apenas o setor saneamento básico. E nós temos esse desafio enorme no nosso país, que nós temos esse gap, digamos assim, da ordem de, 2% do PIB, 150 bilhões de reais anuais, que não vai vir do setor público. Não há esses recursos. Então, nós vamos ter legislação de melhor qualidade, uma regulação muito melhor, há uma agenda para você poder atrair esses recursos do setor privado. Os recursos existem? Eles existem. O desafio de você ter 1.000 novos contratos, 1.500, ele é capaz de ser lidado de uma forma eficaz com o setor privado? O nível de interesse que esse novo marco gerou é enorme hoje. Tá? E olha que o marco não está ainda nem plenamente regulado, mas gerou muito interesse. Então, eu acho que nós não devemos subestimar a força do setor privado. Olha o setor elétrico. Tá? Enfim, vamos lá. Papel da ANA, eu acho que o Ronaldo já falou aqui, eu acho que a ANA é uma boa agência, mas infelizmente você tem razão, não consigo se desincumbir adequadamente com o seu core business, enfim, eu acho que está todo mundo... Eu acho que todos, dentro e fora da ANA, estão completamente cientes que você tem que melhorar bastante a agência, reforço de gente, reforço técnico, reforço econômico, enfim, para ela poder se desincumbir. Mas se você não tem essa nova legislação, nós vamos continuar nesse mesmo rame-rame. Eu insisto, a legislação é fundamental para quebrar a inércia. O que nós tínhamos anteriormente era inércia. O status quo, as forças do status quo nesse país são muito poderosas. Existe uma última pergunta que eu não me sinto muito competente para... Eu acho que talvez o Ronaldo e outras pessoas possam falar de uma forma mais adequada, que no fundo é uma discussão da questão de meio ambiente, saneamento básico e regulação. Você quer repetir então, por favor, Marcos, a última questão? Se você quiser também eu posso passar ao Ronaldo. Ela pergunta, a Heloísa Tosato pergunta qual seria a possibilidade de integração da Agência Nacional de Conservação das Áreas Úmidas nos aspectos de regulação do novo marco do saneamento.
Tá? Eu realmente acho que eu não sou competente para responder a essa questão. Eu acho que você tem um conjunto de desafios enormes aqui no nosso país. Enfim, temos que lidar com eles. Nós não temos outra escolha, porque, enfim, para quem quer ficar aqui, né, no nosso país. Enfim, eu acho que nós estamos atrasados em muitos aspectos. Eu queria até apenas falar, antes do Ronaldo falar, eu queria apenas fazer uma observação meio final, né, por causa do avançar da hora. Eu, nos anos 80, início dos anos 90, né, eu trabalhei no Banco Mundial, entrei lá em 84, lá em Washington, eu saí em 91, pedi demissão, voltei ao Brasil. Enfim, exatamente, sei lá, vai lá, 30 anos atrás, né, quase 30 anos atrás. Eu trabalhei com muitos países, mas um país que eu trabalhei com muita intensidade foi a Índia. A Índia é um país com maior complexidade que o Brasil. Maior complexidade política, maior complexidade, eu acho, praticamente em todas as dimensões que a gente pode pensar, étnicas, etc. Tá? É um país com muito mais pobreza, é um país com 1,3 bilhões de pessoas, nós temos lá os nossos 210, enfim, com enormes desafios. Quando eu comecei a trabalhar com a Índia, acho que foi em 2006, a discussão era qual é o número ótimo de países que a Índia deve se dividir. Essa era a discussão. E a segunda discussão era impossível você ir além do que eles chamavam de Indian Rate of Growth, 3%. Esse era o tal famoso Indian Rate of Growth. Nós fizemos um trabalho, e muitos outros fizeram, muita gente, Banco Mundial, mas mais além do Banco Mundial, foi o governo mesmo. Um trabalho de propostas de reformas em muitas dimensões. Eu trabalhei muito na área de reformas econômicas, mas no âmbito micro, de organização industrial, de regulação. E muito foi feito por aquele país, e aquele país deu um salto. Uma transformação que eu diria praticamente radical. E hoje ninguém mais fala nem do Indian Rate of Growth, nem tampouco se fala na fragmentação do país, apesar de todos os problemas, infelizmente, desse neonacionalismo do primeiro-ministro Modi, que é muito triste. Mas muitas reformas foram feitas, primeiro pelo Partido do Congresso, que foi depois afastado por problemas de corrupção, e agora pelo partido do primeiro-ministro Modi. Se a Índia rompeu o status quo, se a Índia conseguiu transformar, com muitos problemas ainda pela frente, evidentemente, um país de muito maior complexidade que o nosso, enfim, eu acho que nós podemos fazer isso também. Se apenas eu faço uma reflexão que eu acho que nós temos alguns elementos, nossa economia política é muito perversa, mas a economia política deles era também perversa, e eles conseguiram romper. E romperam dentro da democracia, não romperam fora da democracia, não romperam com um governo autoritário, não apelaram para qualquer ditadura, enfim, eles romperam dentro da democracia e transformaram o país. E nesse sentido, eu acho que é um exemplo para o nosso país. Apesar de todas as dificuldades, nós temos como avançar, melhorar a qualidade dos serviços públicos e serviços privados à população, enfim, fazer as reformas e transformar nosso país com iniciativas consistentes com o interesse público. Outros países fizeram, eu dei o exemplo da Índia, pelo menos que eu participei um pouco, tive um conhecimento, bastante intenso lá, e digo o seguinte, muito mais fácil aqui do que lá. Então nós temos como fazer, eu acho que tem muitos desafios, mas eu acho que, assim, em certa medida, é convocar todos nós, enfim, a avançar nisso. Eu acho que o debate democrático é fundamental, enfim, críticas aqui, críticas ali, eu acho que é importante para todos nós repensarmos nossas posições e avançarmos. Obrigado, então. Desculpe, Ronaldo, eu roubei um pouquinho do tempo. Obrigado, Cláudio. Vou dirigir agora algumas perguntas ao Ronaldo, também se ele puder tomar nota. O Fernando Cabral pergunta, nos últimos 20 anos avançamos em tratamento de esgoto de cerca de 10% para 40%, mas em coleta nem tanto. Patinamos em torno dos 50%. Expandir a coleta requer enfrentar o problema do saneamento nos bolsões de pobreza desse país, nos morros do Rio de Janeiro, nas palafitas de Macapá. Como o novo marco contribui para esse enfrentamento? É parecido à questão que a Ruth Maniche acrescenta, se poderia falar mais das áreas irregulares. Por exemplo, qual a diferença do marco de 2007 e do atual com relação a estas áreas? Qual a diferença das empresas públicas e privadas no abastecimento dessas áreas? Ou seja, para chegar na ponta mais difícil. O Paulo Mibielli pergunta, Seroa, qual seria a explicação da maior produtividade das empresas de saneamento privadas? Depois ele corrige, não, públicas,
Eu também fiquei um pouco na dúvida quando você mostrou seu gráfico, mas eu vi que era parecida a sua estimativa, mas me pareceu que a das privadas era um pouco maior e por que é a pergunta do Paulo. Depois ele pergunta também, as estatísticas do Trata Brasil são diferentes das dos NIS? Caso afirmativo, por quê? Então, seriam essas perguntas, Serua. Alô, Ronaldo, não estamos te ouvindo ainda. Você está com E agora, tá? Agora sim, agora sim. Tá, desculpa. Agradeço as perguntas. Primeiro, eu queria falar das empresas privadas que fracassaram ou não fracassaram. O Cláudio já falou, não tendo regulação econômica, a empresa privada você vê o fracasso porque ela vai embora, ela é expropriada. A pública não, ela fica no déficit, né? E você não vê isso, tá? Mas quando nós estamos olhando para o novo marco regulatório, eu quero insistir que a minha diferença com o Cláudio é que, sim, isso está mexendo muito, está mexendo principalmente nas incumbentes, tá? Mas isso vai ter dois efeitos. Tá? O primeiro é a judicialização. Eu acho que nós não vamos seguir sem sem barreiras de ações judiciais, embargos, etc., tal, durante muitos anos, porque nós não temos muito claro como é que a gente faz a transição dos contratos de programa em tão curto espaço de tempo, como é que fazer uma transferência dos ativos, como é que medimos os ativos, como é que definimos metas. Teremos muitos problemas de fazer essa transição de maneira muito rápida. Eu entendo que tem que ser rápido, mas eu não sei se eu passei muito tempo no governo, sei que coisas muito grandes não caminham, entendeu? Essa, para mim, é a primeira grande observação. Tá? Eu não sei se há como mudar isso agora, não sei. Mas a maneira que está sendo feita, se preparem para uma judicialização. Segundo, aqueles que vencerem a judicialização, nós temos um problema muito sério, porque nós não resolvemos o problema da regulação econômica. Então, agora, com muito mais contratos, com muito mais municípios, vocês têm que convir comigo que a captura vai expandir. Né? O rate seeking vai expandir. Tá? É claro que vão aparecer muitas empresas, mas é como alguns setores de infraestrutura no Brasil. Apareceram as melhores, apareceram as sérias. Tá? Elas entregaram o que prometeram em alguns casos, em muitos casos, a maioria sim, mas aonde houve uma falha para o setor de rodovias. Antes que me confundam com petista, vou falar mal do PT. As concessões de rodovia que o PT fez, também assodadas, tá? Tentando fazer concessões não gravosas, ou seja, pela tarifa, etc. Todas elas foram repactuadas depois, muitas o TCU fechou depois. Foi um desastre. Quer dizer, não é o processo licitatório em si que vai gerar eficiência. Tem outras condições. Ele é uma condição necessária, não é suficiente. Para mim, isso é tão óbvio, isso está na literatura de maneira tão escancarada, que eu não sei por que a gente não acredita que fazer 2.000 licitações em dois anos vai gerar eficiência, com uma base regulatória frágil. A gente não consegue fazer a repactuação contratual das 60 distribuidoras de energia elétrica sem um processo extremamente longo e doloroso. Tá? Então, para mim, isso é óbvio. Pode ser que eu esteja enganado, alguém possa me convencer do contrário, que eu estou vendo coisas que não devo. Mas esse é o ponto meu, que é a divergência com o Cláudio, em que ele não dá atenção a isso. Não estou dizendo que esteja culpado por isso, eu dou atenção a isso. Tá? Então, você pergunta assim, qual é a diferença? É essa. Tá? Nós não vamos resolver. Aquelas que entrarem, nós vamos ter problemas depois de qualidade. Tá? Então, eu vejo, ao contrário, uma grande too much ado about nothing at the end of the day. Tá?
Essa é a minha percepção. Isso que é a minha mensagem final. Tá? E aí eu faço algumas modestas sugestões. Tá? Áreas irregulares é exatamente isso. Falar em universalização de cobertura de água urbana tem que resolver dois problemas que estão conectados. Tá? Perdas, tá? E são três, na verdade. Dois são perdas e áreas irregulares. Tá? Águas de Niterói, por exemplo, o caso que todo mundo gosta de falar, uma privatização de sucesso, lembrar que a Água de Niterói distribui, mas a água que ela distribui é uma água da SEDAI. Melhorou sim, porque ao comprar água da SEDAI, ela pagou um preço e no contrato ela exigiu que a SEDAI fizesse uma manutenção, uma supervisão, etc. Tal, blá, blá, blá. Então, ela melhorou até a qualidade da geração de água, mas não é dela, ela distribui. Mas ela teve uma dificuldade enorme. Tentou várias formas até simpáticas de dizer, olha, você tem uma conta de água, então você agora tem um comprovante de residência, etc. Mas não venceu completamente as barreiras, continua com 25%, 30% de perda. Tá? O segundo problema é a intermitência, tá? Que tem a ver com a capacidade de você organizar e planejar a geração de água, tá? Tratada com a distribuição. Em alguns países, eles até separaram a regulação, né? Quer dizer, tem uma separação, tem empresas que só geram água e tem empresas que eles não proíbem, eles proíbem até verticalização. Tá? Se deu certo ou errado, é uma grande história aqui que você teria que contar, teria que falar meia hora. Tá? Mas você vai melhorar com o setor privado em intermitência? Vai, porque ele vai ser obrigado a fazer isso no contrato. Mas se ele for uma empresa pública e que o contrato diz que ele tem que resolver a intermitência e tiver um regulador que cobre tanto da empresa pública quanto da privada, ele vai fazer. Vamos para a pergunta outra. Por que a empresa privada vai ser sempre melhor que a pública, barra qualquer tipo de regulação econômica? Isso é muito simples. Né? E eu acho que a literatura mostra que em qualquer situação, a empresa privada ela tem uma probabilidade de ser mais eficiente porque ela tem uma restrição, né, orçamentária e um objetivo de lucratividade que acontece. Mas por isso mesmo que a gente vê que muitas saem do ramo, muitas quebram. Tá? Agora, você pode ter uma regulação econômica que a empresa privada ela seja pior que a empresa pública, porque ele pode ser eficiente, mas como ele tem o poder de repassar rent, ele reduz custo, mas não repassa custo para a tarifa. E ele também exerce um poder de monopólio em que ele restringe o output. Tá? Então, você pode ter uma situação de monopólio que a empresa privada ela seja menos eficiente da medida de cobertura do que a empresa pública. Tá? Porque não vai ter interesse, como todo monopolista, de expandir a produção. Tá? Eu não sei se faltou alguma pergunta, mas se eu respondi, Marco, eu queria só colocar um ponto, quer dizer, perguntaram da coleta de esgoto, nós crescemos mais em tratamento percentualmente do que coleta de esgoto, tá? E mais coleta do que água, porque a água já está no limite, né? Maior esgoto, tratamento de esgoto intermediário e tratamento mais baixo. Tá? Agora, tem uma questão de economia política que dar água tratada e retirar o esgoto da frente da casa das pessoas, naturalmente dá mais votos do que tratar o rio. Tá? E aí vai para o ponto que eu estou colocando. Nós não estamos falando só de regulação econômica do saneamento, estamos falando da regulação técnica, mas não de colocar mais elementos, normas técnicas. Nós não estamos sabendo dar um enforcement às normas técnicas. Tá? A ANA não precisa contratar mais ninguém. O problema da ANA não é a quantidade de funcionários. O problema da ANA é o marco regulatório que ela não tem poder de enforcement. Ela não vai ter poder de enforcement também agora. Você pode contratar mais 2.000, que eles vão fazer papel, papers, documentos,
mas eles não vão fazer enforcement. Entendeu? Vai ser mais uma quantidade enorme de normas que não serão seguidas. Tá? Nós não estamos atacando o problema central, que é um problema característico. Eu mostrei para vocês no mundo inteiro. Tá? Eu tenho municípios fazendo a gestão, a jurisdição da água, contratando o serviço de prestação de água, e, ao mesmo tempo, ele tem que ter capacidade de fazer a supervisão, o oversight dessas empresas. Então, você vai no município de 100 mil habitantes e coloca uma empresa que tem algum tipo de comportamento não corporativo, de governança não recomendável, não ética, o mesmo conluio que tem o governador com o prefeito vai ter empresa com o prefeito. Né? Eu não quero fazer nenhuma acusação, mas a Odebrecht participava nessa área de saneamento, vendeu, né, sua subsidiária nessa área. Entendeu? Você vai ter uma oportunidade muito maior de fazer essa captura. Tá? Não vai garantir que você vai ter tarifas mais baixas, nem que você vai chegar às áreas irregulares. Entendeu? E nem que você vai ter eficiência no setor. Tá? Então, o meu ponto central, minha mensagem final, tá, é que a gente não resolveu o problema de múltiplos principles, não resolveu o problema de capacidade, a gente aumentou o problema de múltiplos principles e não resolveu o problema da capacidade institucional dos municípios. Eu só vejo a possibilidade de melhorar a capacidade institucional do município se você trouxer outros elementos de capacitação técnica para ajudar ao trabalho dos municípios. Tá? E foi essa sugestão que eu dei com auditorias externas e a participação no TCU. Mais uma vez, obrigado aí. Um grande prazer estar aqui, debater com o Cláudio. Acho que toda vez que a gente conversa, a gente aprende muito quando ouve as colocações dele. E muito obrigado pelas perguntas. Bom, muito obrigado, Ronaldo e Cláudio. Eu vou agora falar rapidamente sobre a nossa agenda dos próximos 3 seminários. Vocês devem ter visto aí que eu coloquei no bate-papo o link para o nosso canal no YouTube, onde amanhã nós pretendemos disponibilizar o vídeo desse seminário, onde estão todos os anteriores, já são mais ou menos uns 20, e lá estão também as apresentações, os slides que podem ser baixados também para que vocês vejam em mais detalhes, os números e tudo mais. Tá? Então, na próxima semana, no dia 19 de agosto, nós vamos ter o Eustáquio Reis, que é pesquisador aposentado do IPEA, e o Armando Castelar Pinheiro, que também e que atualmente coordena é coordenador de Economia Aplicada do IBRE-FGV, vão falar sobre estratégias econômicas pós-Covid. No dia 26 de agosto, na outra quarta-feira, nós vamos ter o Marcelo Fernandes, da FGV, falando sobre as tendências da taxa de retransmissão do coronavírus no Brasil. Então, a gente volta ao tema saúde daqui a 2 semanas. E com ele também nós vamos ter um trabalho de um colega nosso do IPEA, o Rafael Pereira, junto com o Darlan Cândido, de Oxford, e vários outros autores. Eles fizeram alguns trabalhos de grande impacto, publicados na revista Science, e uma outra etapa desse trabalho, publicada em uma das revistas do grupo Nature, sobre a dinâmica da Covid-19 no Brasil, com dados genéticos, epidemiológicos e de mobilidade. Então, esse vai ser o dia com Marcelo Fernandes, Darlan Cândido e Rafael Pereira sobre para onde está indo a dinâmica da Covid no Brasil. Depois nós vamos ter, no dia 2 de setembro, o Rogério Barbosa e o Fábio Reutemann, do BNDES, apresentando um trabalho que eles fizeram com o Samuel Pessoa e o Eduardo Pontual sobre o que aprendemos sobre o BNDES. Eles fizeram uma meta-análise de vários estudos sobre impactos e custos das políticas e ações do BNDES e vão fazer uma análise de quais são os resultados desses vários estudos sobre o BNDES. E, junto com eles, vai haver uma apresentação do João Denegre sobre o mercado de crédito no Brasil, utilizando dados do Banco Central e outros que ele
que ele juntou na sua análise. Então, muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado aos 2 palestrantes. Espero que vocês sigam nos acompanhando, assistam os seminários anteriores que estão lá no YouTube, assistam os próximos junto com a gente e fiquem conosco. Então, um abraço a todos, um abraço virtual, muita saúde e cuidem-se muito bem. Até a próxima.